E o corpo de Cristo é fantástico. É o lugar mais terapêutico que existe. São os relacionamentos que nós temos quando congregamos. Uma das feridas e dos problemas maiores da igreja hoje é que muita gente não quer mais congregar. Está congregando com a internet. Que coisa fácil. Que coisa fácil, a internet só diz o que você quer. Relacionamento cura. A palavra de Deus diz, Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Congregai-vos. Partiu o pão uns com os outros. Eu quero te dizer que relacionamento cura. Eu quero te incentivar e te motivar. Não foge dos relacionamentos porque eles têm cura. Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você sabe o que Jesus estava dizendo ali? Eu fui estudar isso tão profundamente. Jesus quer dizer que quando alguém é manso, e ele diz, aprendam comigo porque eu sou manso e humilde de coração. Quando eu fui estudar a raiz da palavra manso, você sabe como é? Você sabe o que é que significa? Ensinável. Jesus diz assim, se você for ensinável, aí você diz aí para a pessoa que está do seu lado, ih, pegou. Pegou porque a gente quer ser, né? A gente quer saber tudo. Pegou porque quando a gente constrói os nossos raciocínios, para alguém vir com a palavra, traduzindo um outro sentido, a gente vai dizer, peraí, vou pensar, porque eu construí meu raciocínio, minhas ideias já são, eu tenho maturidade, não é? Eu tenho já meus tantos anos. Por isso que é tão bom criar as crianças. E o Senhor diz, das crianças é o meu reino. Sejam como as crianças, sabe por quê? Porque criança você ensina e ela aprende. Um adulto, uma pessoa mais madura, vai se encher, vai se empoderar dos seus tantos anos de fé, tantos anos de vida, tantos títulos da faculdade, tantas experiências, não sei o quê. E o novo de Deus bate e muitas vezes volta para trás. Gente, Jesus diz assim, aprendam comigo. Ele está falando de jugo. Se liga, ele está falando de jugo. O que Jesus está dizendo, traduzindo o que Jesus está dizendo nos dias de hoje, ele está dizendo assim, quer andar livre? Quer ser leve? Quer andar suave na nave? Seja ensinável e humilde de coração. Seja aberto para ouvir, para aprender algo novo para a sua vida. Seja aberto, abra o seu coração para você aprender sempre uma coisa nova, porque vai ter sempre alguém que tem alguma coisa para te ensinar. E você para ensinar alguém. Sabe por que a gente sofre, que se enche de julgo, que pesa as coisas na vida da gente? É porque a gente não quer aprender com ninguém. Jesus vive nos matriculando em novas salas de aula. Amém? E Ele usa quem Ele quer. E como Ele quer. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ontem nós compartilhamos que frustração se dá porque nós criamos expectativas que tem que ser do nosso modo, da nossa maneira, do jeito que a gente quer. A frustração vem porque não foi no modo, na maneira e do jeitinho de Deus. Aí a gente se frustra. Do mesmo jeito é quando nós estamos vivenciando situações de traumas. Isso pesa na gente. Isso tem que trazer alívio. Você tem que sair desses lugares, esses cárceres emocionais. E a primeira coisa é ser ensinável. Se abra para aprender sempre. Senhor, eu sou livre. Senhor, eis-me aqui. Senhor, esse é um tempo novo na minha vida, então me ensina. Senhor, eu me sujeito, eu me submeto. Jesus estava falando de um jugo leve.
E quando a gente coloca na mente e aceita que a gente não é o dono de toda a verdade, que a gente não sabe tudo e que a gente não entende tudo e que tem gente que pode nos dar e nos ensinar coisas, gente, a coisa fica tão mais leve. Tão mais leve. Quando você se abre para ser um aprendiz da vida, uma palavra que alguém te diga vai te dar lições para um ano inteiro. Porque a tua alma já está aberta para aprender. Uma palavra vai ter quilômetros de resultado. Assim também que quando a pessoa é dura, cerviz é dura, e não gosta de aprender, e nem de ouvir, nem de se submeter, o que é que acontece? Ela vai ouvir léguas de ensino e não vai absorver nada. Não tem gente que passa por seminários, congressos, escola, cura, não sei o que, e a gente olha e diz, para onde foi? As causas de traumas estão muito ligadas a relacionamentos. Quando a gente for tratar isso no final dessa ministração, dessa palavra, nós vamos ver como está ligado a relacionamentos que a gente teve ou tem. Mas os relacionamentos ferem e eles também curam. Se abra para os relacionamentos da sua vida hoje te curar. Acredite que Deus usa o corpo de Cristo, os relacionamentos, a comunhão dos santos, os erros, os tropeços, os acertos, os perdão, os arrependimentos, as renúncias, o eu vou tentar de novo. São essas coisas que curam e restauram a igreja. Hoje eu oro a Deus e digo, Deus, o que será da igreja? Porque tem muita gente que não quer mais se congregar. Não quer mais se submeter a uma igreja, a uma liderança, ter comunhão com pessoas, se relacionar. A vida não é perfeita. Igreja é um lugar onde as pessoas se relacionando, partindo o pão, partindo Cristo, compartilhando Jesus uns com os outros. Como é que a gente compartilha Jesus uns com os outros? Eu experimentei um perdão tão maravilhoso do Senhor, eu também vou dar perdão. Eu experimentei um tempo de restauração com arrependimento, eu também vou entender quando alguém se arrepender. Isso é partir Jesus, isso é partir o corpo de Cristo. Amém? Então na realidade isso acontece porque ninguém imagina ser traído, maltratado. A gente não quer, ninguém quer. Mas a gente precisa amadurecer a igreja e entender que a vida não é perfeita. E nós estamos aqui para levar Jesus para esse mundo imperfeito. E nós, pessoas imperfeitas, mas cheias de Jesus. Amém? Fatores que aumentam a probabilidade de trauma: um ambiente instável ou inseguro, né? Casas, famílias inseguras, instáveis, né? A separação de um pai e de uma mãe, doenças graves, procedimentos médicos invasivos, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Isso traumatiza também. Violência doméstica, assédio moral. Por incrível que pareça, muitas pessoas acham que o abuso verbal não traumatiza, não aprisiona as emoções de alguém, aprisiona e traumatiza mesmo, e causa depressão. Já ouvi uma mulher que ela foi tão abusada verbalmente, tão. Ela não recebeu nenhum beliscão, mas ela recebeu ao longo da vida tanta reprovação, tanta condenação, tanta negação, que ela paralisou completamente. Ela tinha emprego, ela deixou de trabalhar e ela ficou em casa. Ela tinha ministério, deixou de ir para o ministério, entregou o dom, o talento dela. Parou de trabalhar, entregou a profissão dela. Parou de ir para um salão de beleza, parou de se organizar, se enfeitar como mulher.
parou de sair de casa, parou de ir para as festas, parou de se relacionar fora, ficou completamente dentro de casa, depois só dentro do quarto, até que um dia levaram ela até a mim. Só abuso verbal. Então a gente tem que ter misericórdia mesmo, né? Com o que a gente fala. Não fala, não acusa, porque isso fere mesmo. Amém, gente? Outra, eventos considerados traumáticos: agressão física, assalto, né? Estupros. São agressões, são situações de trauma e que levam para a depressão. Guerras, violência sexual, maus tratos e outros. Sintomas de agitação, né? A pessoa é agitada, sentir-se frequentemente tenso, nervoso, um fio descascado. Tem gente que até diz, né? Eu estou um fio descascado. São situações de estresse, de agitação, essas situações se repetindo muito, sem parar, para ir viver o descanso, amém? Que o Senhor ensinou, amém? Não foi? O nosso Senhor não ensinou o descanso? A Bíblia diz que no 7º dia Ele fez o quê? Você acha que Deus inventou e disse na Bíblia que parou no 7º dia para descansar só porque Ele estava cansado? Não, Ele queria que os filhos aprendessem que precisa descansar. E muitas situações de tensão, esse sintoma de agitação, às vezes é cuidado com a vida que você não está administrando bem. O templo do Espírito Santo, você não está cuidando dele. E é preciso cuidar. Ter dificuldade para dormir, insônia, ser facilmente assustado, estressado, ter explosões de raiva. São traumas que geram depressão, que pode vir gerar depressão. Sintomas de evitamento: evita ir a locais que lembram a situação traumática. Tem gente que não vai num estádio de futebol, tem gente que não vai numa igreja, porque aconteceu alguma coisa que traumatizou a pessoa, algum acontecimento que traumatizou e ela não foi mais à igreja. Ela ama Jesus, não é? Mas não quer ir para a igreja. Tem que ser curado, tem que ter cura aí nesse coração, amém? Tem que ter cura, porque imperfeição vai ter em todo canto. Vai deixar de viver, vai ficar dentro de uma bolha, não vai, né? Não vai. Tem gente que não vai para estádio porque tem muita gente, tem trauma de multidão, altura, elevador. Então são sintomas de evitamento. Evita, porque lembra de alguma forma um trauma que passou. Não utilizar objetos que estão relacionados com os eventos traumáticos. Às vezes não gosta de ver, de pegar, não é? Fica desesperada em ver animais, objetos, coisas que não tem nada a ver para nós. Mas para a pessoa tem algum ponto de trauma aí, porque ela não suporta e não consegue ver aquilo ali, ou ter contato com aquele tipo de coisa ou de objeto. Evitar pensar ou falar no que aconteceu durante o evento. Tem gente que não aguenta nem falar, não é? Em alguma coisa que viveu ruim, algum trauma, alguma situação difícil, que não quer nem falar. Não quero, não fala, porque está ferido mesmo, gente, lá dentro. Mas tem cura. Há um médico em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Aonde é que está? Há um médico em Gileade,
A unção em Gileade vem sobre, diga isso, diga, restaura a filha de Sião. Tem cura aqui para você nessa noite. Tem cura para você nessa noite. Tem cura para você nessa noite. Tem restauração. Pode ser o trauma mais terrível. Jesus entra no seu cárcere com a chave que abre a porta que ninguém fecha. Oh, glória! Ela é tão terrível quanto se sentir culpado. Você se sentir culpado, levar no teu coração uma culpa por alguma coisa muito ruim que aconteceu, é um cárcere. Sai dele. E você culpar os outros pelo estado que você está, é outro cárcere. Libera essa pessoa. Libera. Porque definitivamente você culpando o outro, lançando culpa sobre outras pessoas, não vai te tirar desse cárcere. Muito pelo contrário, vai te colocar dentro dele. Pior, a pessoa que você culpa está vivendo a vida dela, nem imagina, ou se imagina, não vai sentir. Porque quem está culpando está carregado de emoção ferida, carregando um saco de ferida. Libere o saco dessa ferida hoje. Não culpa. Quero dizer uma coisa para você, igreja. No final, escuta o que eu vou dizer. No final das suas questões emocionais, dos seus conflitos, dos seus traumas, das suas dores, no final é você e Deus. Não duvida, não adianta, é você e Deus. Na hora da cura é tu e Deus, na saída só é Deus. Então não adianta culpar, não adianta culpar, acusar os outros, não dá. Aleluia. Há um médico em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para... Recebe essa unção nessa noite. Recebe essa unção, igreja. Recebe. Recebe cura na tua memória traumática. Seja ela no inconsciente ou no consciente. Eu quero te dizer que o poder de Deus é tão grande nesse lugar, que o poder do Senhor vai vasculhar as suas memórias e vai liberar a cura para você. Porque a memória traumática, e essa memória traumática é que acusa outros, culpa a si mesmo, fere, paralisa e não permite você andar. Como são essas memórias traumáticas? O acesso à memória traumática se dá por meio de situações que façam o indivíduo reviver qualquer um dos sentimentos relacionados, não é, com o que aconteceu. Chamamos isso de gatilhos que levam a pessoa de volta às experiências de traumas, produzindo as mesmas sensações. Eu tenho um método de cura emocional que se chama Linha da Vida. E eu estou produzindo material para sair um curso, se Deus quiser, no fim do ano, para preparar pessoas para ministrarem. Esse método eu experimento ele há mais de 20 anos. E o método, a primícia desse método, sabe qual é? Toda problemática de alguém está na história da sua vida. A pessoa chega e ela vem carregando toda a demanda de problemas, não é? De feridas emocionais, de traumas, de situações difíceis, enfim. E ela senta e ela traz aquilo ali. Mas eu quero dizer que a solução não está ali no que ela está desabafando, está na vida dela. Ela tem que ir para a história da vida, fazer contato com o que vivenciou e liberar perdão. Primeira chave, libera perdão, libera perdão, libera perdão, libera perdão. Tão simples, meu querido reverendo Viana. É tudo muito simples as coisas do reino. Não tem muita coisa não.
arrependimento, perdão, renúncia. Simples, simples assim. E a gente quer enfeitar as coisas, mas arrependimento, se arrepende de onde tu caíste, perdoa porque tu foi perdoado gratuitamente, e renuncia às mazelas que ficaram por causa de toda essa trajetória de ferida. Renuncia, se desvencilha dos hábitos, se desvencilha das memórias, se desvencilha dos costumes que te encarceraram e siga o novo de Deus. A situação é simples. Então as suas memórias precisam ser reconectadas com o plano de Deus, o plano original. Eu profetizo que hoje as tuas memórias sejam reconectadas de novo com o plano original de Deus. E tudo que se desconectou, olha essa imagem, cadê a imagem? Tudo que se desconectou, sabe? Que saiu do plano, que desalinhou ao plano original de Deus, por causa dos traumas, das memórias, das experiências vividas difíceis. Eu não estou subestimando a dor de ninguém aqui. Claro que dói, claro que é difícil, mas eu volto a dizer: há um médico em Gileade, a unção em Gileade vem sobre ti para curar. Vem sobre a filha de Sião. Tem cura pra gente hoje aqui. Oh, aleluia. Eu já estou bebendo dessa fonte. Curando a memória traumática. Se vocês verem aí essa chave, não é? E esse cérebro, é linda essa imagem, é uma imagem profética. Por que ela é uma imagem profética? Porque eu quero te dizer uma coisa. Eu sou terapeuta. Eu sei o valor que tem toda a ciência, e tem o seu valor, tem o seu lugar. Mas eu quero dizer que tem milagre para qualquer doença, para a depressão também. Tem cura. Claro, procure o médico, procure terapia, procure fazer o que você precisa, porque você é um ser humano, você precisa. E ontem eu expliquei como a gente precisa de cuidados, mas hoje é dia de cura, hoje é dia de um milagre. Hoje é dia que essa chave, sabe qual é a chave? É a chave que está na mão do Rei dos Reis, do Rei Jesus, que abre portas que ninguém abre. Hoje Ele vai abrir portas de cárceres que existem na sua alma, nas suas emoções, e vai dizer: vem filho, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Aleluia! Vem para fora. Eu vou já contar alguns testemunhos, que essa ministração acontece no nosso seminário Cura Emocional. E na segunda edição desse seminário Cura Emocional que nós realizamos, nós vivenciamos experiências extraordinárias com pessoas muito queridas. Uma delas foi uma menina que, quando ela foi passar pela cura, e vocês vão já andar nos passos da cura aqui, e quando eu fui liberando a palavra, orientando a eles todos, cada passo que ia dar, gente, ela se viu, ela fechou os olhos, e quando eu falei que ela visse, ela olhasse, observasse pelos olhos espirituais, onde as emoções dela tinham prendido ela se viu numa caverna escura, e ela estava lá. E ela, de olhos fechados, começou a visualizar. E eu de longe, ela estava lá atrás, eu estava aqui no começo do altar. E eu comecei a direcionar todos os passos de cura que eu vou fazer aqui já já. E ela começou a seguir os passos em fé. Se viu dentro de uma caverna escura. E ela disse que a porta da caverna estava totalmente aberta. E ela não queria sair de dentro da caverna. Autorrejeição. Gente, o Senhor tirou aquela menina daquela caverna, da caverna da autorrejeição. Ela se rejeitava a si mesmo. Autocomiseração. Autodepreciação. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada, ninguém me vê, ninguém nota o meu talento.
E pessoas que vivenciaram muita rejeição no berço, na matriz da sua identidade, com família, pai e mãe, que viveu muita rejeição, sofre muito disso, da autodepreciação, da autocomiseração. Eu sou um pobre, ninguém olha para mim, ninguém me vê. E o Senhor vai tirar pessoas dessa caverna hoje em nome de Jesus. E ela disse que o Senhor entrava na caverna e pegava na mão dela e dizia: vamos sair. E ela vendo a imagem, a visão profética, e ela não queria sair. E o Senhor foi ali ministrando na alma dela, posicionando ela, tirando a rejeição dela, e depois ela sai com o Senhor de braços, de mãos dadas, e sai daquela caverna. Isso espiritualmente ela viveu isso. Que fantástico, que tremendo, gente. Eu quero dizer que o Senhor faz isso. Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 26. Eu quero mostrar para você na Bíblia. Diz assim: relembra, olha o Senhor falando: relembra o teu passado para mim. Olha aí. Vamos discutir a tua causa. Vamos conversar com Deus sobre as minhas emoções. Amém? Apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Não vos lembreis dos acontecimentos passados. Isso depois que você coloca diante de Deus as suas emoções. Aí ele diz: você já conversou comigo, o seu passado já foi revelado, eu já trouxe à tona a sujeira e o lixo que tinha que vir para fora. Aí o Senhor diz: agora não lembre-se mais dos acontecimentos que passou, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? E aí, alma, eu costumo chamar a nossa alma de bandida, gente. A nossa alma às vezes é muito bandida. Ela quer se regar nas vontades próprias, não é, nos desejos. E aí a palavra do Senhor diz o quê? Paulo diz: aquilo. Como é, reverendo, que Paulo diz? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Paulo é um dos exemplos maiores de negar a sua própria alma, negar a sua carne, seu eu. Um curso de teologia? Não. Primeiro não, né? Estou falando de primeiro. É bom para estudar. Aquele que quer vir após mim, fique muito bom em tocar um instrumento? Não. Ele diz primeiro uma coisa. Ele diz: aquele que quer vir após mim, ele dá uma ordem. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só, primeiro ele diz: negue o seu eu, negue as suas vontades, deixa a minha vontade prevalecer. Sabe por quê, gente? Porque a gente negando ou não negando, a mão de Deus vai trabalhar nas nossas vidas, porque Ele nos ama. A gente resistindo ou não, a gente tendo duro serviço ou não, a gente sendo um manso ou não, a mão de Deus vai trabalhar. E ela vai trabalhar para a gente ser humilde. Ela vai trabalhar para a gente negar o nosso ego, o nosso eu, que quer o tempo inteiro, né, afastar o Jesus do trono e querer sentar o tempo inteiro. Aleluia. Aí a profecia diz assim: não percebestes ainda que tem uma coisa nova para você, mas você está lá no passado? Não percebestes ainda que há algo novo, há um meu novo para a sua vida, mas você ainda está aprisionado no passado? Aí o Senhor diz: deixe o passado, vamos se desvencilhar, vamos conversar sobre ele hoje à noite e deixar, porque está na hora de você avançar, está na hora de você provar um novo. Gente, vocês acreditam que tem sempre um novo de Deus? O nosso Deus é Deus de novo. Mas você sabe por que Deus é Deus de novo? Porque Ele é Deus de movimento. Onde tem movimento, tem a novidade de Deus. Onde tem tudo parado, quando tudo para, morre. Nosso Deus é um Deus de vida, e vida é movimento. Vida é movimento. Vai lá no mar, aqui pertinho, na praia, tá? Tira uma foto da onda quando vem, num certo ponto, hoje. Amanhã vai lá, no mesmo lugar, e tira a foto, vê se está igual.
Ah, mas quem é que controla os mares e os oceanos? Deus. Tira uma foto do sol quando nasce e que não se atrasa, todas as manhãs ele nasce. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Novidade de vida conta com eu me modificando, eu me restaurando, eu renunciando, eu perdoando, eu me arrependendo, eu em movimento. A noiva restaurada está sempre em movimento. E o principal movimento é Jesus pegar a gente e quebrar o nosso orgulho. É o principal, não é? Aí o Senhor diz: porei um caminho no seu deserto e um rio no ermo. Amém? Então nós vamos sair dos cárceres emocionais nessa noite. Quantos dizem amém? Salmo 142:7 diz assim: tira minha alma do cárcere. Tira minha alma do cárcere, Senhor, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres o bem. O salmista Davi está dizendo, olha, ele está discernindo, não é? Um aprisionamento na sua vida. Ele está dizendo: tira minha alma do cárcere. Esse discernimento somente pode ser dado, igreja, pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? Diga comigo: querido Espírito Santo, nessa noite, revela-me os cárceres que possam existir, prisões na minha alma, na minha memória, porque hoje é a minha oportunidade de sair de cada um deles. Diga assim: eu vou fazer como Davi, que disse: Senhor, ainda que eu não saiba, expurga-me esses cárceres. Amém? Então hoje é dia disso acontecer. Jesus vai tirar você dos cárceres emocionais. Ele tem a chave. Gente, Jesus tem as chaves para qualquer coisa. E Ele deu à igreja: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes será desligado. Gente, nós temos as chaves do reino, o Senhor nos deu. E hoje você vai usar. Hoje você vai estar com Jesus saindo de qualquer lugar que Ele aprisionou, na sua memória, nas suas emoções, nas situações e vivências que pode ter manchado, maculado, aprisionado você. Porque hoje é dia de cura da filha de Sião, nesse lugar alto, amém? Nesse monte alto, aleluia. E nós profetizamos sobre toda a cidade de Fortaleza, que haja cura na igreja, que haja restauração na igreja, que a igreja do Senhor esteja alinhada, corpo, alma e espírito, para avançar em maturidade profética. Porque nós precisamos, não adianta ignorar as questões da alma. Se você ignorar o inimigo, ele vai te vencer. Se você ignorar as questões da sua alma, da sua mente, também você vai ser vencido. Existe uma frase muito dita nas ministrações de cura, mas eu vou dizer aqui também para não quebrar a regra. Aquilo que você cala vai ficar grande para te destruir dentro de você. Ou seja, aquilo que você cala dentro de você vai crescer e vai destruir você. Hoje é dia de confessar, de abrir o coração para o Senhor, de dizer: Senhor, eu perdoo fulano que me maltratou, eu perdoo o cicrano, eu libero perdão, eu quero ficar livre, eu quero voar, Senhor, eu quero navegar nos teus rios aí, Senhor, eu não quero ficar aprisionado, eu quero liberar. E o perdão, gente, é a chave número 1 para sair desses cárceres. Porque não subestime, porque muitas vezes a gente subestima. E a gente está paralisado em situações emocionais. E a gente está paralisado e não consegue avançar, ter sucesso em várias áreas da vida. Tá certo? Eu quero te dizer uma coisa com toda convicção. Vai vasculhar com humildade. Olha a humildade, o teu coração. Porque vai ter sempre perdão para ser liberado para alguém ou para alguma situação.
O perdão é a falta do perdão, a ferida da mágoa é um cárcere. E não adianta você dizer aí com você mesmo, mas essa mulher não sabe o que eu vivi. Se ela soubesse, ela ia dizer: meu Deus, como é possível perdoar uma situação tão terrível dessa? Eu quero te dizer só uma coisa: eu não sei, mas eu tenho ouvido muitas histórias e realmente não é fácil. Não é fácil. Existem histórias na vida, existem questões de mágoa que são terríveis de se ouvir. Eu tenho ouvido muitas pessoas e às vezes eu termino ali de ouvir, termino ali a sessão, eu digo: meu Deus, é um milagre essa pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa: perdoar é a saída. E tem muita gente que ignora isso, sabia? Vai para o intelecto, vai para o campo da intelectualidade e não vai contemplar que o perdão, ele cura, limpa e é a grande asepsia da alma. Porque acha tão clichê, acha tão religioso. É a saída, é a chave que abre as portas dos cárceres da nossa emoção. É o que limpa a nossa emoção, nosso coração. É o que restaura a nossa vida por dentro. Aleluia. Não é verdade? Olha só. Portanto, para você sair dos cárceres, é necessário que você convide Jesus para tirar você dessa memória traumática. Você pode dizer comigo hoje: Senhor, eu convido o Senhor para me tirar de toda memória traumática na minha vida. E aí eu tenho a inspiração de José. E um dos personagens, das pessoas bíblicas que eu mais admiro é José. Meu Deus, como é que existe aquilo? Como é que uma pessoa nasce com o coração daquele? Como foi que José conseguiu atravessar aqueles turbilhões de traição e não perder a sua identidade ministerial, inclusive, e não perder a sua vocação de administrador, seu dom? Uau! Dá para respirar fundo, né, quando a gente pensa em José. Mas José teve 7 choros, e nos 7 choros de José, José foi curado. Apesar de ter sido esse homem incrível, perdoador, que viveu uma história traumática, violenta, apesar disso, ele teve que vivenciar vários choros e vários gritos da sua alma para sair restaurado no final. E a gente vai vivenciar isso, amém? Eu quero falar para você ainda, baseado na história de José, sinais de uma pessoa com feridas emocionais. Baseado em José, a gente vê o seguinte sinal da ferida. Lá em Gênesis 42, José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e foi-lhes asperamente, disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Sabe o que José fez quando ele fez isso com os irmãos? Ele coloca uma máscara, não se dando a conhecer, se protege, levando vantagem. Você já viu isso, não é? José foi o cara, mas ele era gente, ele era humano. Quando ele viu os irmãos pela primeira vez, ele colocou uma máscara, ele não se revelou. E às vezes a gente coloca mesmo, gente, máscara nas nossas dores. A gente coloca mesmo máscara nas nossas... Não é que ninguém veja, e a gente esconde. E se for com uma pessoa que nos feriu, aí é que a gente esconde mesmo. José fez isso, né? José fez isso, se escondeu e tentou levar vantagem. Segundo sinal em cima da pessoa de José, o mesmo texto: vendo José os seus irmãos, né, mostrou-se estranho para com eles e lhe tratou cada eles estranhamente. No segundo sinal, ele fala asperamente, até inconscientemente.
Ele foi tão grosseiro com os irmãos. Ali tinha vingança carregada no coração de José. E a gente às vezes carrega vingança mesmo no coração da gente. Às vezes quando a gente se encontra com uma pessoa que é a pessoa que lembra o trauma, que lembra as questões emocionais da gente, quantas vezes a gente quer se vingar? A gente está num lugar de estratégico e às vezes a gente manipula as questões. Não é porque eu estou num lugar estratégico eu vou manipular aqui as questões, porque aquela pessoa me feriu, então eu vou desdenhar muitas vezes da pessoa. José fez isso com os irmãos, por causa da ferida traumática da traição dos irmãos. Terceiro sinal, ele lembra do passado com dor e sentimento de vingança. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias, né? E vieste para ver a nudez da terra. Quando José olha para eles, José lembra do que eles fizeram com José. Venderam José, não é? Jogaram José na cova, traíram a confiança do irmão. Gente, foi um trauma muito grande. Quando José olha para os irmãos, José, o que é que ele faz? Ele lembra do passado, do sentimento de dor. E ele quer se vingar, ele quer se ver livre. Porque a gente quer se ver livre, mas a gente quer se ver livre se vingando. E vingança não é a arma certa nessa noite. Não é. E não foi para José. José até tentou. Quarto sinal, ele acusa. E eu falei sobre acusar, não é? A gente acusa, gente. A gente acusa. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Eu sou assim porque minha mãe não é fácil. Eu sou assim porque... E por quê? E por quê? E por quê? Os porquês existem. E às vezes os porquês são, inclusive, verdadeiros. Mas culpar não é a saída. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. O José foi e disse: quero nem saber desses caras. E ele rejeita. E ele disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. Não, vocês vieram trair, vocês são traidores. Vocês vieram só espiar aqui. José usou da autoridade que ele tinha para atormentar aqueles que foram um dia os seus atormentadores. Por isso que o perdão é a chave nessa noite, amém, gente? Temos que perdoar. O sexto sinal, ele faz demandas, as outras pessoas têm de provar que são dignas dele. Então ele humilha os irmãos, né? Diz a palavra: então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, sois espias, e nisto sereis provados. E aí todo mundo conhece a história de José, não é? José atormenta um pouco os irmãos, né? Porque ali a alma de José está o quê? Negociando. Negociando o perdão. E a gente às vezes negocia o perdão. E o sétimo passo, ele faz os outros sofrerem e pô-los junto em prisão por 3 dias. E ao terceiro dia disse José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Aí José se arrepende. No terceiro dia que os irmãos estão presos, José se arrepende. E aí José disse assim: sai da prisão, porque eu temo a Deus. Tem temor no teu coração essa noite, amém? Teme a Deus, princípio de toda sabedoria. Oitavo sinal, José sente-se rejeitado. Contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. José se sentiu rejeitado. Pudera. Mas José se encontrou com a paternidade de Deus. José entendeu que Deus não abandonava ele. A rejeição é uma das dores mais profundas da alma. Ela fere a nossa necessidade básica, não é, de aceitação. Deus nos criou com o desejo de sermos aceitos, amém? Esse desejo de ser aceito foi Deus que colocou na gente. Porque a gente nasceu para ser aceito como filho. Mas gente, escuta aqui a chave de cura. Todo mundo tem um desejo de ser aceito e todo mundo quer ser aceito, recebido, aceito. Sim, Deus colocou.
Mas escute, primeiro se resolva com Jesus. Sinta-se aceito por Ele. Sinta-se filho dele. Sinta recebido por Jesus. Sinta que Ele te ama do jeito que tu é. E aí você vai ser facilmente se relacionar com as outras pessoas e ser aceita pelos outros ou não. Vai ter gente que não vai nos aceitar. E aí? Isso é comum. O mundo é grande e aí tu vai ser aceito por todos. Mas se você consolidar a sua alma em ser aceito como filho, entender que Jesus te resgatou, te justificou e te fez filho e herdeiro de Deus, aí você tem uma consolidação na sua alma e você vai viver em relacionamentos que você vai ser aceito, outros que você não vai ser aceito, e você vai viver muito bem, muito obrigado com quem não te aceita, e muito bem, muito obrigado com quem te aceita. Porque antes de tudo você já entendeu que é aceito pelo Pai. Aleluia! Quando esse buraco de rejeição está na vida de alguém, é porque essa pessoa ainda não recebeu, não se resolveu com Jesus, ainda não vive a paternidade de Jesus, ainda não conheceu o Deus que é Pai. Aí fica o buraco da rejeição e ela fica querendo preencher com as pessoas. Me aceita, me aceita, me aceita, me aceita. Vai ficar um pano todo retalhado, rasgado e ferido. Porque vai ter gente que aceita você e também vão me aceitar, e vai ter gente que não vai te aceitar e também não vão me aceitar. Mas quando nós somos definidos, filhos do Altíssimo, quando nós temos a nossa identidade definida, restaurada, afirmada, consolidada, então nós já nos resolvemos com o Abba Papai. A vida é breve, viva leve. Aleluia! Olha uma pessoa que está do seu lado e diga assim: você é amado por um Pai maravilhoso, amoroso. Amém. Consolida a tua alma nisso. Consolide a sua alma na paternidade de Deus. Então nós vamos agora para a cura. Nós vamos precisar ficar de pé. Lá em Jó capítulo 8, versículo 32 diz: João, e se o Filho vos libertar? E se o Filho vos libertar? Então nós vamos fazer os passos acontecerem, amém? Guarda o material que você tem nas mãos. E eu vou conduzir toda essa igreja a uma cura profética. Você sabe o que é uma cura profética? Eu vou explicar para você. O que é a cura profética? A cura profética é quando eu compreendo que Jesus, que habita em mim e está em mim, vai falar comigo exatamente agora. Porque o que é o mover profético? O mover profético é quando nós ouvimos a mente de Deus aqui na terra e fazemos o que o papai está pedindo aqui na terra. Isso é o mover profético. Então nesse momento de cura profética, você vai se posicionar numa situação assim: o meu Pai está morando em mim, que é Jesus. Abba Pai mora no meu coração, e Ele vai me conduzir a perdoar e a sair das prisões e dos cárceres na minha emoção. Aleluia.